Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. É muito bom ter a sua companhia. E no programa dessa semana, vamos falar sobre o Junho Verde, que é a campanha com o objetivo de chamar a atenção para a escoliose. Essa doença, popularmente conhecida como coluna em S, é caracterizada pela alteração do alinhamento natural da coluna vertebral, provocando um desvio que pode gerar dor e evoluir a ponto de precisar de intervenção cirúrgica. A mais comum é chamada de idiopática e surge na fase de crescimento da criança e do adolescente. E dados mostram que a patologia atinge 10 vezes mais meninas do que meninos. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. Alexander Rossato, que é médico especialista em escoliose no Hospital Ortopédico da AACD. Muito obrigada pela presença, doutor. Bem-vindo. Olá, Lívia. Obrigado pelo convite de participar do programa. É um mês importante para a gente em comemoração ao mês da conscientização da escoliose, que nós chamamos de Junho Verde. Obrigado. Teremos meia hora para falar sobre isso. Vamos lá. Tem muito tempo. E também o Dr. André Evaristo, que é ortopedista e especialista em coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, a quem também agradeço muito a presença. Doutor, bem? Eu que agradeço a presença, agradeço o convite, obrigado pela oportunidade. Vamos ver se o público gosta e a gente consegue passar informações suficientes aí. Eu tenho certeza que conseguirão. Eu tenho certeza também. Vamos começar então aqui com o Dr. Alexander, do começo, né, doutor? O que é efetivamente a escoliose? Tem causa específica? Bom, a escoliose nada mais é do que um desvio lateral da coluna que proporciona uma deformidade no tronco, normalmente de crianças e adolescentes, tá? A escoliose pode ter inúmeras causas, como você mesmo disse, a idiopática, que é a mais comum. Idiopático é aquilo cuja causa não é sabida, então a gente não sabe ainda a causa, o porquê que essas meninas, principalmente, desenvolvem essas deformidades. Porém, nós temos outras causas também, que poderiam ser escoliose congênita, onde a criança nasce com uma má formação na coluna. Então, por exemplo, uma vértebra formada pela metade, uma vértebra fusionada à outra, e isso pode levar com o crescimento a uma deformidade na coluna. Ou escolioses ligadas, por exemplo, a algumas doenças, algumas patologias neuromusculares, que no decorrer da vida dessas crianças levam ao aparecimento dessa escoliose, progredindo e levando a deformidades extremamente importantes que devem ser tratadas. Sim, a gente vai falar muito, doutor André, a respeito das consequências para a saúde de quem desenvolve a escoliose, mas antes eu queria focar um pouquinho mais na idiopática, que é a mais comum. O doutor explicou que é idiopática porque não se conhece exatamente a causa, mas o que se sugere a respeito disso? O que pode ser a causa? Essa pergunta é muito legal, porque o termo idiopática é sem uma causa bem definida. Sim. Mas não é que a gente não saiba exatamente qual é a causa. A gente tem 3 ou 4 teorias e essas 3 ou 4 teorias, elas se complementam e nenhuma pode ser totalmente comprovada ou refutada. Por isso que a gente diz que não tem uma causa efetivamente comprovada. O que a gente tem certeza é que ela está relacionada aos períodos de estirão de crescimento. Então, na infância, quando tem o primeiro estirão de crescimento, e na adolescência, quando tem o segundo estirão de crescimento, essa criança que previamente, ou esse adolescente que previamente era retinho, ele entorta durante o estirão de crescimento. Então, como a gente está falando do mês de Junho Verde, eu acho que a primeira mensagem que a gente deveria deixar para o público é: olhem os seus filhos desnudos, principalmente os adolescentes. Porque, como o Alex pode complementar, esse tipo de escoliose idiopática, quando ele evolui para a gravidade, ele evolui de maneira muito rápida. Então a gente está acostumado a pegar pais e falar assim: nossa, doutor, como que eu não vi isso? Aí você fala: calma, pai, o adolescente, ele é introvertido, ele se veste, você não olha, quando você vê, já está numa evolução maior. Então é importante você olhar o seu filho sem roupa, você olhar o tronco, você fazer uma inspeção dessa criança nessas duas fases específicas da vida delas. O que é preciso observar exatamente quando você tem essa possibilidade? Porque, como o senhor explicou, né, tem adolescente que não vai deixar o pai não vai, exato. Tudo, né? Aí o pai vê sem querer quando vai na praia no final de semana ou no feriado. O que a gente olha basicamente para facilitar para o público: a altura dos ombros, sim, a altura dos seios,
esse ossinho aqui, se eles estão simétricos ou não. Quando você olha de costas, se tem alguma reentrância ou se tem alguma diferença entre o triângulo formado entre o quadril e o braço, a altura da prega das nádegas, ou se você tem uma escápula mais elevada do que a outra. Sim. Então, é só olhar para a criança de frente e de costas ou para o adolescente e ver se você acha alguma assimetria que te incomode. A mãe bate o olho e ela fala, tá torto. Ela só tem que ter a preocupação de olhar. Aí procura um especialista da área, um ortopedista, especialista em coluna, e aí a gente dá sentido ao tratamento e ao acompanhamento dessas crianças. Essas questões assimétricas tão bem destacadas pelo Dr. André, Dr. Alexander, elas podem ou não atrapalhar o caminhar do jovem, de olhar a pessoa caminhando, o adolescente, a criança caminhando, por causa dessas diferenças, dá para saber que tem alguma coisa errada ou não? Não necessariamente a assimetria vai prejudicar o andar. Não. Como o André mesmo disse, eu acho que o ponto básico é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, maior a chance que a gente tem de tratar esse paciente e possivelmente evitar lá na frente um tratamento cirúrgico. Tá? De uma maneira geral, a escoliose é uma patologia silenciosa. Ela não dói nos primeiros estágios, ela não atrapalha, como você perguntou, a capacidade de andar desses pacientes. Então, o diagnóstico, ele acaba sendo feito visualmente. Tá? Existe, em adicional ao que o André falou, existe um teste que a gente faz, que é olhando o paciente de costas, pedindo para ele inclinar o tronco para frente, e você tem uma visão e você observa, quando esse paciente tem uma escoliose, mesmo que seja leve, uma assimetria entre os dois lados do tronco. Tá? Então, esse teste chamado teste de Adams era um teste que antigamente era realizado muito na triagem, na educação física, nas escolas mesmo. E hoje em dia a gente vê muito pouco isso, chama teste de Adams. É um teste extremamente simples. Então, como que normalmente essas crianças acabam sabendo do diagnóstico? Como mesmo foi mencionado, dificilmente hoje uma mãe, uma criança de 13, 14 anos, vai dar banho na criança para ver as costas da criança. Então, normalmente essas crianças o diagnóstico é feito quando estão de biquíni, na praia, na piscina, ou quando tem algum problema, por exemplo, respiratório, uma gripe, uma pneumonia, e vai ao pronto-socorro fazer um raio-x do pulmão, e aparece nesse raio-x, muitas vezes, a coluna com uma leve tortuosidade. Então, é um diagnóstico que é feito, às vezes, de maneira até indireta. Você foi por um motivo e acabou encontrando outro. Porque, realmente, o contato dos pais com a criança adolescente, com o tronco desnudo, é muito difícil de ser feito. E é uma patologia, como eu disse, silenciosa. Não tem dor, não tem nada que alarme os pais a fazer esse diagnóstico. Vai chegar a ter dor quando tiver num estágio muito avançado, possivelmente, né, doutor? Estágios muito avançados e mais quando na escoliose do adulto, que é a escoliose degenerativa, que é um capítulo à parte, que teria que ser discutido à parte, que aí geralmente, o sintoma principal é dor. Sim. Nas escolioses mais comuns, que é a idiopática, que a gente veio para discutir, que é até o motivo do Junho Verde, o principal sintoma, como o Alex bem colocou, é a deformidade. Como nosso objetivo aqui é chamar a atenção da população para a patologia, eu acho uma analogia muito interessante o Corcunda de Notre Dame. Então, o Corcunda de Notre Dame, ele nada mais é do que um paciente com escoliose que não foi tratado, não foi usado colete, não foi feita cirurgia e evoluiu para aquela deformidade gravíssima. Então, quando a gente fala da escoliose, nós estamos falando de patologias que podem ser de uma gravidade de chegar a ser incompatível com a vida. Porque você não tem espaço para o coração funcionar adequadamente, para o pulmão respirar adequadamente, para os órgãos abdominais funcionarem adequadamente. André, hoje em dia, com a medicina que a gente tem, esses pacientes existem em uma quantidade muito pequena, em locais muito extremos, porque a gente consegue um atendimento antes de chegar nesse estágio. Mas é importante que a população tenha ciência de quão grave esse problema pode vir a ser se não for tratado, como o Alex falou, no momento adequado.
Sim, nós vamos começar a falar mais sobre tratamento. Deixa só eu trazer uns dados para a audiência a respeito da incidência da escoliose, porque segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a escoliose afeta aproximadamente 4% da população global, ou seja, mais de 250 milhões de pessoas. E estima-se que no Brasil a doença atinja cerca de 6 milhões de brasileiros. É muita gente sofrendo, só falando de Brasil, de escoliose. E antes de a gente falar efetivamente de tratamento, eu queria saber se o SUS consegue oferecer para a população que sofre com o problema um tratamento adequado, ou se há deficiências como acontece em alguns casos. O agravante do tratamento da escoliose acaba sendo quando esses pacientes necessitam de um tratamento cirúrgico. Trata-se de uma cirurgia de alta complexidade e de alto custo, porque normalmente são implantados alguns dispositivos na coluna para que você efetue essa correção dessa deformidade. Então, por se tratar de uma cirurgia de alto custo, a gente tem uma dificuldade no Brasil em relação à oferta de um tratamento digno e adequado a todos os pacientes. Nós temos centros de referências que fazem esse tratamento voltado a esse público, de maneira com alta tecnologia, com tudo que é empregado no sistema privado também. Porém, nós temos uma demanda muito grande e muitas vezes isso acaba ocasionando uma formação de algumas filas de espera, que é muito prejudicial para esse paciente, porque realmente a espera, a demora, implica em piora da deformidade. E muitas vezes você vai operar um paciente num estágio já mais evoluído dessa deformidade e além de você obter um resultado talvez aquém do que você conseguiria ter num estágio mais precoce, muito provavelmente o custo disso também acaba se tornando maior. Então, apesar da gente ter alguns serviços que praticam o tratamento para o Sistema Único de Saúde, a gente tem uma fila de espera relativamente grande. E o tratamento... Desculpa a gente interromper. Não, pode falar. Mas eu queria fazer um complemento à resposta do Dr. Alex, porque é o seguinte, há alguns anos atrás, nós publicamos um artigo pela Faculdade de Medicina do ABC, que era o impacto do custo da fila de espera do SUS para o tratamento da escoliose. Então, se a gente fizesse o tratamento no momento do diagnóstico, a gente conseguia fazer cirurgias seletivas e extremamente baratas. Se a gente fizesse com um ano após, já eram cirurgias que dobravam o custo. O que a gente conseguia operar, que o tempo de espera na época da fila era de 2 anos, o valor passava de algo em torno de, digamos assim, para os valores da época, R$100 mil para milhões. Por quê? Porque essa criança operada no início da doença, ela vai ter uma vida normal. Essa criança operada com 2 anos da fila de espera, ela vai ser aposentada no INSS, ela não vai ter um padrão de trabalho, ela vai ser muitas vezes sustentada pela sociedade durante a adolescência até o final dos dias dela. Então, o impacto socioeconômico é gigantesco, ao ponto da questão da fila de espera no SUS deveria ser tratado como uma questão assim, não só de saúde pública, mas econômica. Sim. De impacto econômico real para o Brasil. Assim, o custo de esperar é gigantesco. E pelo que o senhor está explicando, doutor André, é uma doença que evolui muito rápido. Nos casos de evolução é muito rápido. Sim, 2 anos de atraso para a realização de uma cirurgia nos casos em que é necessário realizá-la. Esse atraso pode significar uma questão social tão preocupante como o senhor citou, porque evolui muito rápido, né? É uma questão social de uma criança que vai ter uma vida normal, sim, com uma fusão curtinha, até uma criança que vai estar incapacitada de trabalhar num serviço braçal com 2 anos de espera numa fila do SUS. Então, é dramático. Esses casos, assim, são dramáticos. E o doutor Alex, que a gente é amigo, tá? Ele se posicionou muito bem. A gente tem centros hoje de excelência no SUS, no tratamento desse tipo de patologia. O que a gente não tem é verba para conseguir suplantar a demanda que é apresentada.
Sim. Enquanto a gente estava falando sobre tratamentos e necessidade de intervenção cirúrgica, a Nay, que é a nossa diretora de TV aqui do Jovem Pan Saúde, ela disse que a irmã dela, né, Nay? A irmã, com 11 anos de idade, por causa de escoliose, teve de colocar 11 pinos. 13 pinos na coluna. O que acontece com o paciente? O que leva o médico a chegar à conclusão de que tão cedo a criança precisa ser submetida, como escoliose, claro, a uma cirurgia, doutor? Então, o tratamento cirúrgico da escoliose está pautada basicamente em dois cenários. Primeiro, a idade do paciente e segundo, o valor do ângulo dessa curva, né? Então, de uma maneira geral, assim, para todas as escolioses com indicação cirúrgica são aquelas cujo ângulo da curva ele é maior do que 45 graus. Nessas situações, e principalmente nos estágios onde esses pacientes estão passando pelo estirão do crescimento, como o André mencionou, que a gente tem 2 estirões de crescimento, o principal deles na adolescência, essas crianças normalmente pioram rapidamente e precisam ser submetidos ao tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico consiste realmente em colocação de alguns implantes na coluna, que popularmente acaba sendo chamado de pinos, né? Sim. Pinos, mas existem outras ferramentas tecnológicas que a gente utiliza para você conseguir alinhar essa coluna. Então, muitas vezes, provavelmente, onde a filha dela colocou 13 pinos, provavelmente é uma cirurgia até relativamente curta. E ela disse que a irmã nunca tinha sentido dor. Exato, não sente dor, é uma doença silenciosa, exatamente. Sim. Existem cirurgias onde você precisa operar praticamente toda a extensão da coluna torácica e lombar. E às vezes usar esses pinos, 20, 22, 24 pinos. E isso realmente é o que encarece a cirurgia e o que faz a gente ter essa dificuldade de oferecer o tratamento a todas as crianças do SUS que precisam ser operadas. Sim. Nem todo paciente vai precisar da intervenção cirúrgica. Não. Qual é o tratamento geralmente indicado quando não se necessita chegar a esse ponto? Então, ou para não necessitar de chegar a esse ponto? O Alexandre colocou os 45 graus, que é o valor que a gente tem como referência para tratamento cirúrgico. Sim. Até 20 graus a gente acompanha. Isso é uma questão importante, porque às vezes o pai faz e a gente fala assim, tem uma deformidade de 20 graus, a gente vai acompanhar. O tratamento é o acompanhamento, não é que essa criança não está sendo tratada. Sim. É que o tratamento é acompanhar. Dos 20 aos 40 graus, a gente faz uso de colete. Antes a gente tinha aquele estigma daqueles coletes que vinham até aqui em cima, etc. Isso evoluiu de uma maneira absurda. A ACD é uma das pioneiras na realização de coletes, inclusive coletes 3D, com moldagens diferentes, altamente estéticos, imperceptíveis. Então, assim, dos 20 aos 40 graus, a gente faz uso de colete até o término do crescimento. Doutor, posso cortar rapidinho Claro. para aproveitar esse gancho? O paciente tem escolha se ele não quiser usar o colete pela cirurgia ou não? Ou não é indicado, de jeito nenhum? Foi feito um artigo há alguns anos atrás que queria saber se realmente o colete era efetivo ou não. Sim. Esse estudo ele teve que ser interrompido na metade, por questões éticas, porque ficou tão óbvio que o uso do colete era benéfico para essas crianças que não tinha como você deixar o grupo controle evoluir na deformidade. Entendi. E quando a gente está falando dentro desse conceito, a gente tem a proteção legal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o médico ele tem um certo poder de decisão sobre o bem-estar dessa criança, porque esses conceitos eles são muito bem caracterizados e muito bem pré-estabelecidos. Não se opera escoliose por estética, se opera escoliose pela progressão indefinida da deformidade. A estética acaba sendo um bônus, né? Sim. Bônus. Então, de 20 a 40 graus, o tratamento preconizado é o uso do colete. Se o colete falhar, a gente vai pensar em tratamento cirúrgico. Então, a medicina, ao nível em que ela é realizada na instituição que eu trabalho, na instituição que o Dr. Alex trabalha, que é uma medicina de excelência, a gente não visa operar o paciente. A gente visa tratar o indivíduo e o ser humano.
Sim. Se o tratamento for o uso do colete, nós vamos brigar com essa criança e com esse adolescente exaustivamente pelo uso do colete. Se precisar ser operado, nós vamos brigar até contra a família para que essa criança tenha o direito de ser operada. E tem família que se opõe? Muitas famílias se opõem por medo, por insegurança, né? Por ignorância. Não é por maldade, não é um ato de maldade. Mas eu acho que, complementando o que o André falou em relação ao tratamento conservador, até para estimular essas crianças, porque é difícil você ter uma menina na idade escolar, na adolescência, os hormônios lá em frequentando escola com um colete, mas houve uma evolução muito grande no tratamento conservador de alguns anos para cá, não só do tratamento cirúrgico, né? E a CDE é pioneira não só na confecção desses coletes junto à oficina ortopédica, mas antigamente os coletes eram mais robustos, mais aparentes, né? E menos efetivos. Hoje a gente tem coletes que ficam mais escondidos na roupa, são assim mais discretos, tá? E são mais efetivos. Precisam ser utilizados no resto da vida? Normalmente na fase de crescimento, durante a fase de crescimento. O time para uso do colete, ele é avaliado conforme o potencial que a criança tem ainda de crescimento. E associado ao colete, vale a pena mencionar que houve uma evolução muito grande nos métodos fisioterápicos. Então hoje a gente tem alguns métodos fisioterápicos específicos para a escoliose. Ao contrário de tempos atrás, que a gente mandava fazer uma fisioterapia geral para fazer escoliose, ou uma reeducação postural, hoje não. Hoje nós temos métodos fisioterápicos específicos para o tratamento da escoliose. E os trabalhos mostram que quando a gente associa o colete adequado junto com a fisioterapia específica, os exercícios específicos, nós temos obtido melhores resultados do que quando utilizamos isoladamente um ou outro. Então, o tratamento conservador hoje, ele tem muito maior eficácia de impedir que esse paciente venha a evoluir futuramente para um tratamento cirúrgico. E quando a criança é muito pequenininha, quando é identificada a escoliose, por exemplo, em bebês, que é possível que aconteça, como a gente estava conversando, é possível já utilizar o colete também ou tem que esperar, doutor? Então, esse é um capítulo à parte que nós denominamos de escoliose de início precoce, que são aquelas escolioses que aparecem antes dos 10 anos de idade e que possuem inúmeras causas, desde formas onde o paciente nasce com uma má formação, que é uma escoliose congênita, ou uma escoliose de início precoce linkada a uma patologia neuromuscular, ou mesmo idiopática infantil e juvenil, que pode ocorrer fora do período da adolescência. Nessas situações, são escolioses que realmente são muito agressivas. Por quê? Porque o tempo de crescimento dessas crianças é muito longo. Se você diagnostica uma escoliose com 12 anos e essa criança vai parar de crescer com 16, você tem um tempo curto de crescimento. Mas se essa criança desenvolve uma escoliose com 2, 3, 4 anos de idade, o período de crescimento dela é extremamente longo. Então a capacidade de piora também é grande. Normalmente o tratamento com colete e com órtese ou mesmo gesso, ele é muito pouco eficaz nessas situações, porém hoje nós disponibilizamos alguma tecnologia cirúrgica onde você consegue corrigir essa deformidade, impedir que ela continue progredindo conforme a criança vai crescendo e você ainda preserva o crescimento dessa criança, tá? Coisa que quando você faz a cirurgia definitiva, aquela área que você operou, seja criança com 12, 13, 14, 15, 16 anos, ela não cresce mais. Isso não pode ser feito, por exemplo, uma criança com 2, 3, 4 anos. Então hoje a gente disponibiliza no Brasil uma tecnologia com sistemas de crescimento que preservam esse crescimento da criança. Eu acho que deixando um parâmetro de tempo para o público, em especial a menina, que a gente está falando de idiopática, que é muito mais frequente, sim. A menina ela vai crescer 2 anos antes, até 2 anos e meio a 3 anos depois da data da primeira menstruação. Por isso que ela sofre mais com a doença, então, eu ia perguntar. Então, assim, essa é a fase em que a gente tem uma maior preocupação. Então, em relação ao uso do colete, ela vai usar no máximo até 2 anos a 3 anos após a data da primeira menstruação, terminou o crescimento, a escoliose não progrediu, tira o colete, vida normal. Essas escolioses de início precoce, como o Dr. Alex estava conversando, a gente tem hoje, porque é apaixonante o tema, assim, a gente tem hoje sistemas de crescimento. Então,
Então, para ficar só visual, a gente colocaria alguns parafusos em cima, alguns parafusos embaixo, eles ficariam ligados por barras e por ímã a gente consegue ir esticando essa barra conforme essa criança vai crescendo, para que ela cresça da melhor maneira possível para atingir uma idade em que a gente consiga uma cirurgia adequada. Quando a gente fala dos sistemas de fixação, assim, a gente tinha antes aço cirúrgico, aí passou para o titânio, que ficou super popular. Hoje a gente já fala em titânio com cromo e cobalto, que é muito mais resistente, inclusive, que o titânio. Se depois o pessoal tiver curiosidade de ver os resultados, a nossa capacidade de correção hoje é assustadora. Você vê deformidades gravíssimas e no pós-operatório imediato, essa criança e esse adolescente estão andando assim com uma correção perfeita. Então, assim, a tecnologia evoluiu de uma maneira absurda. Mas como nós fizemos no começo, é importante o diagnóstico precoce. É importante que os pais se preocupem com isso para que ajudem a gente no diagnóstico precoce. O doutor Alex falou uma coisa que era muito comum porque era da nossa época. A gente tinha 2 dias no ano em que o professor de educação física ele fazia como se fosse uma inspeção. Então ele olhava as costas da criança, ele media o peso, ele media a altura e ele media algumas características que eram passadas para os pais para serem passadas para o pediatra. Isso foi se perdendo ao longo dos anos, mas seria uma medida de saúde pública extremamente barata e eficaz. Você já tem o estudo obrigatório no Brasil, você já tem o educador físico obrigatório no Brasil. Com uma simples orientação e 2 vezes por ano, a gente poderia fazer a triagem desses pacientes. Então, o tratamento cirúrgico é absurdamente caro? Sim, é. Mas a prevenção poderia ser extremamente barato se a gente tivesse esse interesse público. Por isso que eu queria, enquanto a gente ainda tem tempo, eu e o Dr. Alex, agradecer a vocês e a Jovem Pan pela oportunidade da gente vir e explanar sobre um tema que é tão importante e tão impactante na vida da população brasileira. Pelo que o Dr. André está falando, Dr. Alexander, ou Alex, né? Como... Com vontade. Ele joga bem futebol ainda. O envolvimento da família é fundamental, né? Eu acho nessa que prevenção. A gente, quando recebe uma criança, um adolescente, uma jovem com escoliose, o tratamento, em primeiro lugar, abrange os pais. Tanto quando você vai propor o tratamento com colete, quanto com a cirurgia. É muito difícil a aceitação por parte dos pais da cirurgia e é muito difícil a aceitação da jovem com o colete. Tá? Imagino. A ponto de chegar, eu já tive pacientes onde que a gente argumenta para que ela use o colete, que caso ela não faça esse tratamento, ela vá precisar futuramente de uma cirurgia. E a criança, a jovem, chega para você e fala, então tá bom, quando eu precisar da cirurgia você me avisa, eu faço a cirurgia, mas eu não vou usar o colete, é muito difícil. Então a gente tem também um quesinho de psicologia ali na hora para conversar com os pais, porque realmente isso daí muda a vida totalmente deles, né? E por mais que pareça que a cirurgia é um tratamento agressivo, o colete também não é um tratamento fácil, é um tratamento difícil do ponto de vista psicoemocional dessa menina, dessa jovem. É uma agressão da idade escolar. Né? É óbvio que a agressão são tipos de agressões diferentes. Porém, eu posso afirmar com absoluta certeza que eu tenho a mesma dificuldade de propor uma cirurgia do que propor um tratamento com um colete. Porque não é fácil você submeter uma jovem de 12, 13 anos a um uso de, no mínimo, 18 horas de colete. Ela vai dormir com esse colete, ela vai para a escola com colete, ela vai festinha com colete. Ela vai tirar o colete para praticar atividade física. Para tomar banho. Para tomar banho. Só. Então, apesar de parecer um tratamento mais simples, vamos dizer assim, do que a cirurgia, não é um tratamento fácil de ser empregado.
Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria fazer mais perguntas, um tema realmente muito interessante e necessário de ser discutido, mas eu vou precisar parar por aqui. Nós recebemos aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. Alexander Rossato, que é médico especialista em escoliose no Hospital Ortopédico da AACD. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Na AACD nós teremos agora o simpósio somente sobre escoliose, agora na próxima semana, em comemoração ao Junho Verde. Então já fica o convite aí para quem puder participar. E também o Dr. André Evaristo, que é ortopedista especialista em coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, bem-vindo sempre também. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, obrigado pela oportunidade, obrigado pela delicadeza sua, da produção, de toda a equipe aí envolvida. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, só que agradeço. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Lembrando que se você quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema, se você quiser sugerir um outro assunto, é só mandar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.